Boa tarde a meus alunos do 7º B, professor Soares, trazendo aqui mais uma aula, hoje dia 4 de maio, e a primeira parte da nossa aula nós iremos fazer uma correção na íntegra das atividades que foram postadas na aula anterior. Essa atividade ela está localizada na página de número 43. Então são 8 quesitos e um desafio que eu vou estar comentando aqui com vocês, para que vocês possam comparar com as atividades que vocês, ao responder as respostas que colocaram, e tirar alguma dúvida, né? Se tiver feito com dúvida, poder tirar a dúvida agora. Então aqui no primeiro quesito diz o seguinte: observe os números inteiros. Esses números estão representados pelas letras A, B, C, D, assinalados na reta numérica abaixo. Então, nessa reta numérica, nós observamos aqui bem no meio, aqui nós temos a origem, aqui no centro, né? A gente vê que tem aqui o zero, né? Que está aqui, está vendo aqui a origem. E à direita do zero tem o C e o A. E à esquerda do zero tem o B e o D. Então a gente vai usar estes sinais, o maior que é esse aqui, o maior que, e o sinal menor que, para fazer essas comparações. Então nós vamos comparar o A, a posição que o A está com a origem, com o zero, né? Então lembrando que todo número que está à direita da origem, ele é maior, né? Ele é positivo. Se ele está à esquerda, ele é menor, ele é negativo. Então aqui no caso eu vou comparar o A com o zero. Como o A, observe aqui, ó, ele é bem maior do que zero. Vamos supor que ele fosse aqui, o C fosse o número 1 e o A fosse o número 2. Ou se o C fosse 10, o A fosse 20, né? Então aqui o A, ele é maior do que zero. O B está à esquerda do zero, então a gente vai dizer que o B é menor do que o zero. O C, observe, ele está à direita do zero, da origem, então ele é positivo, então o C é maior que zero. No caso do comparar o O com o D, ou seja, a origem com o D. Então esse aqui, o zero, ele é maior do que o D. Comparar o A e o B, eu vejo que o A está aqui, o B está aqui, então o A é maior do que o B. Comparar o A com o C, o A maior do que o C. Comparar o D e o A, D menor do que o A. Comparar o B com o C, B menor do que o A. Comparar o B e o D, então eu vou dizer que o B é maior do que o D. E no segundo quesito, usando os símbolos maior que ou menor que, compare os pares de números inteiros. Ou seja, a gente vai comparar aqui o 0 e o 9. Então o 0, ele está sendo comparado com o 9. O 9 aqui é positivo, né? Então aqui eu sei que todo número positivo é maior do que o 0, né? Então aqui eu tenho 0 menor que mais 9. 13 maior que 0, 0 maior que menos 7, menos 20 menor que 0, mais 1 maior que menos 10, menos 25 menor que mais 9, mais 11 menor que mais 30, menos 11 é maior que menos 30, né? Lembrando que o menos 11 está mais próximo da origem, então ele é maior. Menos 20 menor que mais 4 e mais 20 maior que menos 4. O terceiro quesito: em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase seguinte do torneio a equipe com melhor saldo de gols. Aí o Alegre tem um saldo de gol de menos 7 gols e o Bonito tem um saldo de gol de menos 5. Qual dos times passará para a fase seguinte do torneio? Olha, vai passar para a fase seguinte
é o time bonito. O saldo de gol deles é o número -5, né? Então aqui no caso, o melhor saldo de gols, no caso, é o bonito. Então o bonito vai passar para a segunda fase. Então aqui, se a gente for comparar, ele sofreu 5 gols contra, né? Contra o time dele, e o Alegre sofreu 7 gols. Então vai continuar para a segunda fase o time bonito. E o quarto quesito, escreva os números inteiros, mais 1, menos 160, menos 500, mais 7, menos 100, mais 12, menos 300, na ordem decrescente. Só para lembrar vocês, a ordem decrescente é quando você escreve do maior para o menor, né? A ordem decrescer, ela vai diminuindo. Então aqui, como eu tenho um número positivo e negativo, a gente vai começar pelo maior número positivo, né? No caso aqui é o mais 12. Então o primeiro vai ficar na ordem decrescente, do maior para o menor. Então eu tenho mais 12. Depois do mais 12, o que tem mais de positivo? Tenho mais 7. Depois de positivo, do 7, tenho mais 1. Pronto, então agora chegou na hora do número negativo. Lembrando que o número, quanto mais perto ele estiver do zero, mais ele é maior, né? No caso aqui, depois do mais 1, eu tenho o número menos 100, menos 160, menos 300 e menos 500. Então, o menor desses números é o menos 500. Ele está mais distante da origem, né? Então, a gente vai começar aqui com o negativo, com o número menos 100. Depois do menos 100 vem o menos 160. Depois do menos 160, o menos 300 e o menos 500. Então, nós escrevemos dessa maneira os números na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor número. O quinto quesito, observe o quadro, né? Nesse quadro tem números negativos e números positivos. E o que pede para fazer? Identifique o menor número inteiro positivo, né? O menor número inteiro positivo, né? Então, de positivo aqui nós temos o 47, temos o 54, temos o 62, temos o 28 e temos o 75. Então, desses números, o menor número que nós temos aqui com sinal positivo, né? Você está observando aqui que é o número 28. Então, aqui na letra A, o menor número inteiro positivo, vocês vão colocar aí como resposta o mais 28. Na letra B, o maior número inteiro negativo, né? Lembrando que o número que está mais próximo do zero é o número maior. Então aqui eu tenho de negativo o menos 21, o menos 96, o menos 35, o menos 63 e o menos 81. Então o maior deles, que está mais próximo da origem, é o número menos 21. Então esse número aqui é o maior, né? O maior deles é o número menos 21. E o maior número inteiro, aqui não, para nós aqui não vai ter dúvida. O maior número inteiro é o que tem o maior sinal, né? Positivo. No caso aqui, nós temos o maior número inteiro positivo, que nós temos aqui é o número mais 75. Mais 75, né? O maior número que tem aqui em cima. E o menor número é aquele que está mais afastado da origem, né? Quando a gente usa aquela linguagem dos módulos, o menos 81 é o que tem maior módulo. Então, se ele tem o maior módulo, ele é o menor número negativo, né? No caso aqui, não, tem o outro, né? Aqui, menos 96. O maior módulo aqui, no caso do menos 96, é o mais 96. Então, esse menos 96 é o menor número inteiro que nós temos aqui. Então, vamos responder aqui menos 96. O oitavo quesito, considerando os números menos 70, mais 20, o 0, o menos 10, o mais 90, o menos 100, qual é o maior dos números? O maior vai ser que tem um sinal positivo, né? Então, tem sinal positivo aqui o 20 e tem sinal positivo o 90.
Então, no caso aqui, o maior vai ser o mais 90. E o menor é o número... Eu vou usar duas linguagens. Vou usar a linguagem dos módulos. Se eu usar a linguagem dos módulos, o módulo de menos 100 é igual a 100. Ou seja, aí se eu for comparar aqui o módulo de menos 70, é 70. Então, só usando aqui esses dois exemplos, quando a gente usa a linguagem dos módulos, o maior número é o que tem o maior módulo, né? Então, no caso aqui, o menor número, aliás, é o número menos 100. Ou seja, o módulo dele é 100 maior do que o módulo de 70, maior do que o módulo de menos 10. Mas eu posso usar também a linguagem de dizer que quanto mais afastado do número está da origem, do zero, mais o número é menor. Então, se você ver aqui, o mais próximo da origem é o menos 10. Depois do menos 10, o menos 70. E depois, por último, é o menos 100. Então, o menos 100 é o menor número. E o sétimo quesito, observe os números inteiros dessas fichas, né? Nessas fichas tem os números menos 30, mais 16, menos 11, menos 17, menos 14, mais 12 e o zero. Então, aqui na letra A, é para escrever, né, o que está escrito aqui na letra A. Tá na linguagem algébrica, né? A gente fala na linguagem algébrica dizendo que o x é maior que menos 15. Então, do jeito que está escrito aqui, esse x vai assumir todos os valores e que o x seja maior do que menos 15. Então, a gente pergunta aqui, o zero é maior do que menos 15? É. Então, eu vou escrever aqui todos os números que são maior que menos 15, né? Os que estão mais perto da origem. No caso aqui, esse negativo menos 30, ele é menor, né? Nós queremos os maiores. O menos 14. Então, vamos começar aqui pelo menos 14, ó. Menos 14 ele é maior do que o menos 15. Aí depois dele nós temos outro negativo, menos 11. Aí depois nós temos aqui outro negativo, aliás, não é negativo, é o zero. Depois do zero nós temos os positivos, né? Nós temos aqui o 12, mais 12, e temos também o mais 16. Então todos eles são números maior que menos 15, ó. Menos 14, menos 11, 0, mais 12, mais 16. E eu não coloquei aqui o menos 30, porque o menos 30 ele é menor do que o menos 15. O menos 17 é menor do que o menos 15, né? Por isso que eles não entraram aqui. E na letra B, o que está escrito na letra B? É x menor ou igual a 0. Esse tracinho aqui embaixo do sinal menor, a gente vai dizer menor ou igual. Então, nesse caso, se fosse apenas menor que 0, o 0 não entraria. Mas aqui está dizendo os que são menor ou igual. Então, o 0 vai entrar nessa conta. Então, nós teremos aqui primeiro o 0, que ele não é menor, mas ele é igual a 0. Então, tem o 0. Aí, depois nós temos aqui... Eu vou botar na ordem de crescente, né? Então, eu teria o 0... Depois eu tenho menos 11. Depois do menos 11 vem menos 17. Não, menos 14 primeiro. Menos 14, depois o menos 17, depois o menos 30. Então, todos eles são menor do que o zero. Eu vou mudar aqui e vou colocar usando a reta numérica, que vai ficar melhor o entendimento da gente. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha. Se eu colocar aqui essa reta numérica e eu botar aqui o 0 nesse lugar, primeiro que está mais próximo dele aqui no caso é o menos 11. Então, eu teria aqui menos 11. Aí, depois do menos 11, eu tenho menos 17. Depois do menos 17, nós vamos ter... Não, aqui é o menos 14. É menor ainda. Ele é maior ainda. Então, menos 17, e depois do menos 17 eu vou encontrar o menos 30, não? Então ficaria assim, ó, todos que são menor ou igual a 0, menos 11, aí depois do menos 11 o menos 14,
o menos 17 e o menos 30, certo? E aqui tem tem aqui o oitavo. Escreva cada conjunto enumerando seus elementos. O conjunto A dos números inteiros maiores do que menos 20. Olha, maior do que menos 20 são todos os números que estão à direita do menos 20 positivo, né? Então eu vou enumerar, vou escrever assim, ó, conjunto A, aí eu abro aqui uma igualdade, abro um parêntese, e a gente vai colocar o primeiro, que são maior do que menos 20, eu tenho menos 19. Depois menos 18. Depois do menos 18 vem o menos 17. Menos 16, né? Isso aqui é infinito. Então eu vou indicar dessa maneira, ó. Certo? Mas eu também, eu vou mudar aqui. Vamos mudar aqui usando a própria linguagem mesmo, essa mesma que foi usada aqui no sétimo quesito. Então aqui no caso, a gente vai fazer assim. A gente vai dizer o A, né? Conjunto A é igual, aí você vai dizer x maior que menos 20. Certo? Dessa maneira. O conjunto B dos números inteiros menores que menos 7. Então vai ficar assim, B é igual a x menor que menos 7. Conjunto C dos números inteiros maiores do que ou iguais a menos 5 e menores que mais 3. Então, ó, aqui já fica diferente, ó. Você vai ter C, é o conjunto que tem um x, onde eles são números inteiros maiores ou iguais a menos 5, né? Então vai ficar assim, ó, menos 5, que são maiores ou iguais, ó, e menores do que mais 3. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui como é que eu vou ler aqui? X, no caso aqui, é menor do que mais 3 e são maiores ou iguais a menos 5. No caso aqui vai entrar o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, o 1 e o 2, né? E o nono quesito considera os elementos do conjunto A para responder as questões. Aí a letra A. Vamos aprender a ler isso aqui, ó. Aqui eu tenho A, conjunto A é igual, aí x pertence aos inteiros, tal que x, eu leio primeiro aqui, ó, x menor que mais 4 e maior que menos 8. Essa é a maneira de ler. A outra maneira é você dizer menos 8 menor do que x e o x menor do que mais 4. Então vem aqui a primeira pergunta. Quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Então, nesse conjunto aqui, quem está aqui dentro dele são os números. Ó. O x aqui, ele pode ser menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí depois do 0, o mais 1. Depois o mais 2, depois o mais 3. Então, o x pode ser esses números que estão aqui, ó. Esses números que estão aqui. Então, a primeira pergunta, quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Quantos? Então, positivo tem o 1, 2 e o 3. Então, 3 números. Certo? Quantos números inteiros não negativos há no conjunto A? Olha, quantos números inteiros positivos há nesse conjunto? Nós dissemos 3. Quantos números inteiros não negativos? Essa palavra não negativos vai entrar o 0, né? A no conjunto A. Quantos números inteiros não negativos? É dizer os positivos e o 0. Então eu tenho aqui quatro números, né? Que são inteiros não positivos. Desculpa, não negativos, é porque fala dos positivos. Então tem o 0, o 1, o 2 e o 3.
Então a gente encerra aqui essa primeira parte da nossa aula de hoje e espero ter contribuído aí com a correção da atividade de vocês. Então, eu vou colocar aqui agora a parte 2 da nossa aula, que vocês vão ver as explicações e será proposta uma nova atividade aí para vocês responderem e enviar pelo WhatsApp, ok?